Bom dia, meus amigos. Vamos retomar os nossos trabalhos. E quando eu terminei a aula passada, na aula passada eu falei sobre tampão. E no final eu mostrei como se preparava um tampão, mas eu mesmo não gostei e achei que isso poderia suscitar muitas dúvidas. Razão pela qual eu vou repetir um pouco. Hoje, dia 23, terça-feira. Então veja o seguinte. Eu quero um tampão com pH igual a 5. Isto é, você está no laboratório, olha o procedimento de uma prática e de repente descobre o seguinte, que você vai necessitar para o seu experimento de um tampão com pH igual a 5. Aí como é o procedimento? Um tampão com pH igual a 5, 5 é uma faixa, cai dentro de uma faixa de pH ácido. Então o tampão que eu preciso preparar é um tampão ácido. A fórmula que nos permite calcular o pH de um tampão ácido é esta daqui. pH é igual a pKa menos o log da concentração do ácido sobre a concentração do sal. Lembrando a vocês que ácido e sal são as duas soluções que vocês vão preparar a fim de conseguir compor, conseguir preparar efetivamente o tampão que você deseja. Apenas recapitulando. Eu preciso de um tampão com pH igual a 5. 5 é um pH ácido. Então o tampão que eu quero preparar é um tampão ácido. E a fórmula de pH de um tampão ácido é pH igual a pKa menos o log da concentração do ácido sobre a concentração do sal. Muito bem. Aí agora eu não vou me preocupar primeiro em saber quem é o ácido e quem é o sal. Eu vou aqui. Eu preciso que este pH aqui dê 5. Para que aqui dê 5, eu poderia pensar, se o pKa der 5 e esse termo der 0, o meu tampão vai ter pH 5. Ora, para que o pKa dê 5, é necessário que eu procure um ácido com Ka igual a 10 a menos 5. Sabendo o que é pKa? pKa é igual a menos o log do Ka. pKa é igual a menos 5, porque 10 a menos 5, o log vai dar menos 5. Com o menos na expressão, fica mais 5, eu ponho aqui. Para que tudo isso dê 5, é necessário que esse termo dê 0. Para que dê 0, é necessário que eu prepare uma solução de um ácido e de um sal. Prepare duas soluções de iguais concentrações. Porque se isso acontecer, se os termos aqui forem iguais, um dividido por o outro vai dar 1. E log de 1 é igual a 0. Então veja, se a concentração do ácido for igual a do sal, o log da concentração do ácido dividido pelo do sal vai ser 1. E log de 1 é igual a 0. Aqui vai dar 0, então eu não sei qual ácido é esse, nem sei qual é o sal, mas se eu preparar desse jeito, com certeza, o meu tampão dará um pH igual a 5, que é o que eu preciso. Então é assim que a gente calcula. Mais um pouco, para a gente poder terminar e começar o assunto da aula propriamente dito. Eu quero um tampão com um pH igual a 9. Aí o que é que eu faço? Olha, um tampão para ter pH igual a 9, eu concluo que este tampão, ele é um tampão básico. Por quê? Porque o pH 9 cai dentro de uma faixa básica. Eu vou no livro para buscar a fórmula. A fórmula é pH igual a 14 menos pKb mais o log da concentração do ácido sobre a concentração do sal. Eu quero que dê 9. Então veja bem, como é que eu vou montar? 14 menos 5
mais 0 vai dar quanto? 14 menos 5 vai dar 9. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu tiver uma base com PKB igual a 10 a menos 5, PKB é igual a cologaritmo da base 10 do KB, PKB vai ser igual a menos 5, PKB será igual a 5. Então, este termo aqui, esse aqui vai dar 5. E se eu preparar uma concentração da base igual à concentração do sal, log da concentração do ácido sobre a concentração, da base sobre a concentração do sal vai ser igual a 1, e log de 1 é igual a 0. Então, concluindo, se eu pegar, para ter um tampão com pH 9, eu pegar uma base que tenha um KB da ordem, um KB da ordem de 10 a menos 5, PKB vai ser igual a menos log de KB, que vai dar 10 a menos 5, PKB igual a menos 5, vai dar 5. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, ó, 14 menos 5, lembrando que ele chega aqui positivo, mais 0. Eu vou ter que pH vai ser igual a 14 menos 5 mais 0. O que eu vou ter? Eu vou ter 14 menos 5, vou ter o pH que eu efetivamente desejo. Repetindo, para que não haja dúvida. Eu preciso preparar um tampão com pH igual a 9. 9 é dentro de uma faixa básica. Eu concluo que o tampão é básico. Vou pegar a fórmula que me permite calcular esse tampão. pH é igual a 14 menos PKB mais o log da concentração do ácido sobre sal. Aqui tem 14. 14 menos 5 já dá 9. Então, se esse termo der 5 e esse aqui der 0, eu vou ter um tampão com pH que eu desejo. O que é que eu vou buscar então? Eu vou buscar uma base que tem um KB 10 a menos 5, PKB igual a menos o log de KB, PKB igual a menos log de 10 a menos 5, que vai dar menos 5, vai dar positivo. Quando eu chegar aqui, ele vem positivo, mas trocando o sinal, tá certo? Ele vai subtrair. 14 menos 5 dá 9, com 0 continua dando o 9, e a gente tem um tampão assim preparado. Ok, meus amigos? Então, com isso, a gente dá um fechamento acerca de tampão. Isso não significa dizer assim, não se fala mais. Conforme nós combinamos, eu mando o vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntam, mandam para mim dizendo qual é a dúvida. Questões como essa não podem ser respondidas por meio de áudios. Então, eu volto aqui fazendo um vídeo, um novo vídeo, só complementando, a fim de que vocês possam entender, caso a dúvida ainda persista. Tá ok? Então, a gente encerra o tampão, que tampão é um assunto que necessita muito na volumetria de neutralização. Ok? O assunto seguinte é sobre indicadores de neutralização. Indicadores de neutralização. Apenas para lembrar o seguinte, numa volumetria, eu tenho uma solução A. No Erlenmeyer, eu vou ter a solução B. E vou colocar o indicador.
Eu já disse a vocês e vou repetir o seguinte: numa volumetria, uma das duas soluções será a amostra. Se isso é verdade, a outra obrigatoriamente terá que ser um padrão. Vamos admitir, tá, que o padrão seja a solução A. Então eu já sei que aqui a solução B será a amostra. Qual é a finalidade do indicador? Eu pego aqui um volume da solução B e ponho aqui dentro. A solução A é padrão, eu já sei a concentração. Pegando a fórmula que nos permite calcular, eu vou ter que o volume do padrão, que eu vou botar VP, concentração do padrão é igual ao volume da amostra vezes a concentração da amostra. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte: o que é que eu sei? Eu conheço o volume da amostra? Sim, conheço. Eu conheço a concentração da amostra? Ainda não. Conheço a concentração do padrão? Sim. Então, até o momento, antes de começar, eu tenho dois termos aqui que eu não conheço. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a análise na hora em que, não existindo mais a amostra, no seu lugar exista o produto. Neste momento, eu cesso a adição do volume do padrão. E a partir desse momento, eu conheço o volume do padrão. Conhecendo agora o volume da amostra, volume e concentração do padrão, eu vou calcular a concentração da amostra, que esse é o meu objetivo. Mas aí vocês vão me perguntar: Paulo, mas como é que eu sei o exato volume de ar necessário a complementar a reação? Ou seja, para que a reação seja completa. Quem vai dizer isso no momento em que o produto se forma completamente é o indicador. Então, vejam que eu falei sobre ácido, sobre base, sobre sais, sobre pH, sobre hidrólise, sobre tampão. E agora eu estou falando sobre indicadores que é do interesse da volumetria de neutralização. Ok, meus amigos? Então, o que é que o indicador faz? O indicador, ele vai mudar de cor aqui dentro, e quando isso acontecer, quem está fazendo a análise está sendo avisado que o produto se formou completamente. É o momento de fechar a torneira, anotar o volume para colocar na fórmula. Então, a finalidade do indicador é dizer que a reação atingiu o seu momento, tá certo? O momento em que o produto se forma completamente. Daí a razão da gente usar o indicador. Aí vocês vão perguntar: mas o que é o indicador? Como é que ele muda? Por que ele muda de cor? Como se prepara um indicador? Então, isso vai ser objeto desta aula de agora, ok? Então, vamos em frente, tá? Uma vez que eu contextualizei, agora eu vou falar sobre indicadores de neutralização, que são os indicadores usados na volumetria de neutralização, ok? Vamos embora. Vamos embora, que eu digo vamos para frente. Os indicadores, eles são ácidos ou bases orgânicos fracos que mudam de cor por influência do pH do meio onde eles estão contidos. Então, em vista disso, é dizer o seguinte: o que é que faz o indicador mudar de cor? O pH do meio onde eles estão contidos, ou seja, onde eles estão inseridos.
O indicador, ele não tem torcida por ninguém. A torcida do indicador é o seguinte: chegou o meu pH que eu mudo de cor, eu vou mudar de cor. Ele não tem compromisso com o padrão, ele não tem compromisso com a amostra, ele não tem compromisso com o produto. O compromisso do indicador é com o pH em que ele muda de cor. Atingiu, ele mudou. É assim que funciona. Então ele pode ser um ácido orgânico fraco? Pode, mas também pode ser uma base orgânica fraca? Também pode. Um dos dois. Então eu vou me ater agora ao exemplo de um indicador ácido, ok? Ok? Então vamos para frente. O indicador, seja HIND ou um indicador ácido. O HND, quando ele se dissocia, ele vai produzir H+, mais IND-. Então vamos admitir o seguinte: se a gente colocar esse indicador ácido num meio predominantemente ácido, o que vai acontecer com o equilíbrio? O equilíbrio será deslocado para a esquerda e eu vou dizer que esta é a concentração da forma ácida do indicador. Se, por outro lado, este indicador for colocado num meio predominantemente básico, as hidroxilas do meio irão consumir os íons H+, provenientes da dissociação do indicador, deslocando o equilíbrio para a esquerda, de modo tal que este aqui será a concentração da forma básica do indicador. Ok? Então, é verdade que o indicador tem uma forma básica e tem uma forma ácida? É. Exemplo: a fenolftaleína, a concentração da forma básica dela é vermelha e a concentração da forma ácida é incolor, ou seja, não apresenta cor. Esse é o exemplo típico de um indicador que é unicolor, ou seja, que a forma, das duas formas, apenas uma apresenta cor, porque a outra é uma ausência de cor. Então está aqui. É isso aqui. Se eu quisesse deduzir a partir daqui, fazer a dedução, eu iria chegar a uma fórmula do pH que nos permite calcular a zona de viragem do indicador. Mas antes de entrar no assunto, eu vou voltar um pouco. Esse aqui é um indicador ácido, ele se dissocia produzindo o H+, e a parte do IND-. Se eu colocar, num primeiro momento, esse indicador no meio básico, o equilíbrio será deslocado para a esquerda, no meio ácido, desculpe. O equilíbrio será deslocado para a esquerda e eu vou chamar isso aqui de concentração da forma ácida. Se eu colocar este indicador no meio básico, o equilíbrio será deslocado para a direita e isso aqui vai ser chamado de concentração da forma básica. Então, eu tenho a concentração da forma básica, sei o que é a concentração da forma básica agora e sei o que é a concentração da forma ácida do indicador. Se eu partisse daqui, partindo daqui eu chego numa fórmula que nos permite calcular, como eu já disse, a zona de viragem do indicador. Então vamos a ela, tá? Vamos a ela. Zona de viragem do indicador. Zona de viragem do indicador. O que é que isso significa?
zona de viragem do indicador é a faixa do pH na qual o indicador pode mudar de cor. Eu estou dizendo pode porque não é uma obrigação de cair dentro da faixa. Ele tem o pH adequado para que ele possa mudar. A fórmula para se calcular a zona de viragem é delta pH é igual a PKI mais ou menos 1, onde KI é a constante de dissociação aparente do indicador. Reparem aqui que pela fórmula nós temos o seguinte: delta pH é igual a PKI mais ou menos 1. O que é que a gente espera de fato? Que o indicador mude de cor no valor do seu PKI. E o indicador mude de cor no valor do seu PKI. Esse mais 1 ou menos 1 é para você ter uma faixa do pH, que se cair não seria considerado, digamos, um erro, mas o correto seria esperar que ele mude no valor do seu PKI. Apenas para lembrar a vocês o seguinte: PKI é igual a menos log, o cologaritmo na base 10 do valor da constante de dissociação aparente do indicador, isto é, do seu KI. Compreenderam? É só para chamar a atenção que esse pezinho que antecede o KI está substituindo a expressão menos log. Está aqui. Ok? Pronto. Está aqui a zona de viragem do indicador. Vamos ver o exemplo, tá? Vamos ver o exemplo, para poder a gente entender legal. Um indicador X tem um valor de KI igual a 10 a menos 9. 10 a menos 9. A concentração, desculpem, deixa eu só situar melhor, porque eu preciso de mais informação, que é para poder o negócio dar bem certinho, bem redondinho, tá? Um indicador X é um indicador ácido cujo KI é igual a 10 a menos 9. A concentração, melhor dizendo, a concentração da sua forma ácida tem cor, vamos dar melhor assim para, tem cor verde, e a concentração da sua forma básica
é amarela. Com base nesses dados, calcule a zona de viragem e as cores assumidas pelo indicador nos seguintes valores do pH. pH 6, pH 7, pH 9 e pH 11. Ok? Então vamos ver aqui. O indicador X, não estou nem querendo saber qual é. É o indicador ácido. Essa informação é importante, tá? Para o que a gente quer. Cujo KI, ou seja, cujo constante de dissociação aparente é igual a 10 a menos 9. Aí vem mais informação. A concentração da sua forma ácida tem cor verde e a concentração da sua forma básica é amarela. Calcule a zona de viragem do indicador e as cores assumidas por esse indicador nos seguintes valores do pH: 6, 7, 9 e 11. Ok? Então vamos por partes. A informação de que o indicador é ácido é importante. Porque se o indicador é ácido, eu já devo saber que o que representa todos os indicadores ácidos seria o H, a fórmula HND. Ok? Muito bem. Então vamos aqui. Eu vou ter que apagar porque infelizmente o quadro é pequeno, tá? Então eu já chamei a atenção para vocês que então vamos aqui. Então vamos aqui. O que é que indica, o que é que representa esse indicador ácido? É o HIND. Quando ele se dissocia, ele vai produzir H+, mais IND menos. Esse indicador ácido é, na presença do ácido, o que acontece com o equilíbrio? Ele se desloca para a esquerda. Então, essa daqui é a concentração da forma ácida, que é dita que ela é de cor verde. No meio básico, o equilíbrio é deslocado para a direita. Então, essa daqui é a concentração da forma básica, que eu disse que a concentração da forma básica, ela é amarela. Agora, uma coisa eu tenho que chamar a atenção. Não é qualquer pH que faz com que o equilíbrio se desloque para a esquerda, não. E não é qualquer concentração de OH- que vai fazer também com que o equilíbrio se desloque para a direita. Então, veja bem, como é que se calcula? Agora eu sei que essa forma é a concentração da forma ácida e que essa daqui é a concentração da forma básica. Tudo bem, é uma informação importante, inclusive para resolver, em definitivo, a solução, chegar à solução do problema. Então, o delta pH é igual a PKI mais ou menos 1. Qual foi o valor do KI? KI é igual a 10 a menos 9. Então, PKI vai ser igual a menos o log de 10 a menos 9. PKI vai ser igual a menos 9. Então, eu concluo que o PKI é igual a 9. Aí eu venho para cá. Delta pH
vai ser igual a 9 mais ou menos 1. Delta pH vai ser igual a 9 mais 1, 10. 9 menos 1, 8. Então, o indicador, a zona de viragem do indicador vai ser entre 8 e 10, incluindo 8 e 10. Entre 8 e 10. Mas foi o que eu disse a vocês. Espera-se que o indicador mude de cor no valor do seu PKI. Então, o PKI é quanto? É 9. Então, eu espero que o indicador mude em 9. Mas não será surpresa se ele mudar um pouco antes de 9 ou um pouco depois. Então, está aqui, 8 a 10. Para que serve concentração da forma ácida e concentração da forma básica? Eu vou dizer agora, apagando lá em cima, tá? Aqui eu tenho a escala do pH. Isso é dentro de uma faixa de concentração, tá certo? Aqui é 7. Vejam bem, a gente fez o cálculo e nós descobrimos o seguinte, que este indicador muda a zona de viragem dele entre 8 e 10. E espera-se que ele mude em 9. 9 é o pH que ele deve mudar. E 8 a 10 é o que ele pode mudar. Então está aqui. Muito bem. Agora a pergunta é o seguinte. Daqui para baixo, o que é que eu espero do indicador? Qual é a cor da forma? Porque daqui para baixo é a forma ácida. Então, daqui para baixo, o que é que eu espero da cor do indicador? Que ele seja incolor. Desculpe, verde. Estou misturando aqui. Verde. E daqui para cima, eu espero que ele seja o quê? Tem uma cor amarela. Aí eu pergunto, em pH igual a 6, que é a questão, qual é a cor do indicador? Verde. E pH 6 é ácido. Em pH 7, que é neutro, qual é a cor do indicador? Continua verde. Em pH 9, eu espero que já tenha havido a transição, né? Se ele sai de amarelo para verde, ele já estaria verde. Se está partindo de verde para amarelo, espera-se que ele já tenha mudado de cor para amarela. Depende de como você está fazendo a titulação. Mas tudo bem, aqui eu vou mudando de cor. E em pH 11, amarelo. Reparem aqui um detalhe importante, tá? pH 6, ele é verde. Ah, mas verde é ácido. É. Em 7, ele é o quê? Verde. 7 é ácido? Não, é neutro. Aí eu lhe pergunto, em 9, ele já é básico, mas ele pode ter mudado de cor? Sim. Em 11, é a concentração da forma básica. Vou botar aqui, forma básica. Então, o que foi que eu disse? Na concentração da sua forma ácida, o indicador é verde. Então, em 6 ele é verde, em 7 ele é verde, 7,5 ele é verde. 8 pode ou não já ter mudado. O certo é que muda em 9, mas tudo bem. Aí em 9, mudou de cor. Se você disser que é amarelo, está certo. Em 11, amarelo também. Aí aqui está desmistificado de uma vez o seguinte. É errado a gente dizer, no meio ácido o indicador é verde e meio básico ele é amarelo. Mentira. O certo é você dizer, na concentração da sua forma ácida, ele é verde, na concentração da sua forma básica, ele é amarelo. Ou seja, você está respeitando a zona de viragem do indicador. Tá? Então, 6 é ácido? É. Qual é a cor do indicador? Verde. 7 é neutro? É. Então, cadê aquela coisa de meio ácido? Não. Meio básico, ele ainda é incolor. O meio neutro, ele é incolor, 7. 7,5 ele é básico.
pH 7,5 é básico, ele ainda continua verde. Então, é errada essa expressão, meio ácido e meio básico. Você tem que falar assim. Na concentração da sua forma ácida, daqui para baixo ele é verde. Na concentração da sua forma básica, ele tem a coloração amarela, ok? Então, isso aí vocês dêem uma olhada, assim, voltem no vídeo, assistam de novo, para poder atingir um nível de compreensão bom, tá certo? Mas, aqui está se mostrando como é o indicador. Então, vamos agora a uma aplicação. Né? Vamos agora a uma aplicação. E eu vou dizer para vocês o seguinte. Eu vou fazer aqui uma análise e coloco aqui uma solução padrão. Aqui eu coloco a solução da amostra. Repare o seguinte, eu estou colocando a situação em que a solução padrão está na bureta, mas não necessariamente. Não, só pode estar na bureta? Não, ele pode estar aqui dentro da Alemanha também, tá? E eu vou colocar aqui o indicador. E o indicador que eu coloquei aqui, a zona de viragem do indicador é de 6 a 8. De 6 a 8. O indicador que eu coloquei aqui, ele muda de cor de 6 a 8. Por que eu escolhi o indicador? Porque eu tenho aqui um produto e esse produto se forma integralmente num pH igual a 7. Aí vamos dizer que aqui eu tenho, aqui seja uma base, tá certo? Aqui seja um ácido, vamos melhor. Aqui seja um ácido e aqui seja uma base. Então veja o seguinte, o ácido, antes de adicionar a base, o pH está 3. Qual é a cor do indicador? É uma cor característica de pH 3. Quando o pH chegar a 4, o indicador mudou de cor? Não. Quando o pH chegar em 4,5, mudou de cor? Não. Em 5 mudou? Não. 5,5 mudou? Não. Em 6, ele pode ou não ter mudado, mas eu estou esperando que ele mude em 7. Quando o pH chegar aqui, digamos, em 7, o indicador mudou de cor. Eu fechei a torneira. Porque o produto que se forma aqui, se forma num pH neutro. Quem é que tem que avisar que o pH aqui, que o produto se formou completamente? O indicador. Daí a razão do pH do indicador está intimamente relacionado ao pH do produto. É assim que a coisa se constitui. Tá certo? Pronto. Então, a finalidade do indicador é indicar que a reação se completou, isto é, que o produto se formou completamente. Ainda não estou dando nome aos bois, os nomes técnicos ainda não. Porque lembre que eu ainda estou falando sobre indicadores. Tá bom, meus amigos? Então, com isso aqui, a gente termina de falar sobre indicadores. É para existir um aprofundamento? Não. Isso é só para mostrar, deixar vocês todos nivelados, a fim de que vocês possam entender a volumetria de neutralização. Essa revisão não tem o intuito de se aprofundar muito, não. Tem o intuito de dar, em linhas gerais, todos os aspectos serão analisados na volumetria, a fim de que vocês possam entender. Ok? Então, na próxima aula nós vamos falar sobre soluções e como se faz padronização, para em seguida a gente entrar no método. Lembrando a vocês que o estudo é uma sequência. Eu comecei falando sobre ácidos, bases, sais, pH, hidrólise, tampão, indicadores, aí vou falar sobre preparação de soluções e padronização, as soluções aquosas, e depois eu vou entrar no método propriamente dito.
Aí eu vou mostrar a vocês como serão feitas as análises, sob o ponto de vista teórico, obviamente, que essa disciplina, ela não é prática, ela tem apenas a parte teórica, tá? Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.